Você já percebeu que as pessoas mais respeitadas raramente são as que mais falam? Existe um paradoxo psicológico aqui. Quanto mais você tenta provar sua inteligência com palavras, menos inteligente você parece. Quanto menos você fala e mais você demonstra, mais as pessoas te levam a sério. Marco Aurélio comandou Roma sem precisar gritar em praça pública. Sêneca influenciou imperadores com poucas palavras bem escolhidas. Epicteto nasceu escravo e morreu respeitado por reis. Nenhum deles precisava preencher o silêncio, porque eles entendiam algo que a maioria ainda não entende. Inteligência não se prova com discursos, se prova com escolhas. E hoje você vai descobrir como demonstrar inteligência sem precisar falar demais. 9 hábitos práticos que mudam completamente como as pessoas te percebem. Sem monólogos, sem autopromoção desesperada, sem ansiedade. Mas antes de avançarmos para o primeiro hábito, entenda algo que a maioria ignora até ser tarde demais. Você é o resultado do seu ambiente. Se você está cercado de pessoas que só falam, mas nunca agem, seu cérebro será programado para a estagnação. Você vai se tornar apenas mais um no meio do ruído. Agora, se você estiver em um ambiente de elite, focado em disciplina e ação real, você será forçado a evoluir. É por isso que mantemos um grupo exclusivo no WhatsApp. Não é um grupo de conversas vazias. É um santuário focado em tirar você da procrastinação e te colocar em um caminho de execução implacável com direção e leveza. Lá, compartilhamos materiais práticos e reflexões que não podem ser ditas abertamente aqui. Se você sente que sua vida travou e que você precisa de um novo círculo de influência, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas preste atenção, não clique nele agora. Deixe o link aberto em outra aba ou guarde-o mentalmente. Você só terá permissão para entrar nesse grupo depois de absorver cada um desses 9 hábitos. Sua transformação começa aqui no vídeo e continua lá no grupo. Continue comigo agora porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você se comporta em cada conversa da sua vida. Deixa eu te contar uma história que ilustra perfeitamente isso. Eu conheci 2 profissionais que trabalhavam na mesma empresa. Vou chamar eles de Carlos e Rafael. Carlos era aquele tipo de pessoa que sempre tinha algo para dizer. Em toda reunião, ele falava por 15 minutos. Explicava tudo em detalhes, justificava cada decisão, defendia cada ponto. Ele achava que isso mostrava conhecimento, que mostrava que ele estava presente, envolvido, competente. Rafael era diferente. Ele ficava quieto a maior parte do tempo. Observava, escutava, fazia anotações. E quando falava, eram 3 frases, diretas, práticas. E aí vinha a parte interessante. Depois de 6 meses, a diretoria precisava escolher alguém para liderar um projeto crítico. Adivinha quem foi escolhido? Rafael. Não porque ele falava melhor, mas porque ele demonstrava melhor. Suas entregas eram pontuais, suas decisões eram coerentes, suas palavras eram poucas, mas certeiras. Carlos ficou confuso. Mas eu participei de tudo, eu dei ideias, eu estava sempre presente. E estava. Mas presença barulhenta não é presença real. E é exatamente isso que você vai aprender aqui. Como ser como Rafael. Como construir uma autoridade silenciosa que não precisa de justificativas constantes. Vou te mostrar 9 hábitos que pessoas inteligentes praticam todos os dias. E para cada um, uma técnica prática que você pode aplicar hoje. E se o que você acabou de ouvir fez sentido, faça o seguinte agora. Deixe seu like neste vídeo. Não para mim, para a sabedoria. Faça um trato com você. Se até o final deste vídeo você sentir que isso não te ajudou em nada, pode retirar o like. Mas comece agora com uma atitude de quem valoriza conhecimento real. Inscreva-se no canal também. Isso ajuda o algoritmo a entregar essas reflexões para quem realmente precisa. E me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo? É incrível ver até onde isso está chegando. Agora, vamos direto ao primeiro hábito. Hábito 1. Confiança. Confiança não é espetáculo, é fundamento. É a sensação interna de que você domina o que importa. E por isso não precisa provar nada em voz alta. A maioria das pessoas confunde ruído com competência. Elas acham que falar muito mostra que sabem muito. Mas a verdade é o oposto. Quem fala demais está tentando preencher lacunas. Lacunas de insegurança, de conhecimento, de validação. Quem tem confiança real preenche o ambiente com calma, com escolhas coerentes, com entregas no prazo, com perguntas pontuais. Pensa comigo. Você está numa conversa informal com amigos. Alguém traz um tema que você domina.
Sua primeira reação é explicar tudo em detalhes, corrigir cada imprecisão, mostrar que você sabe mais? Ou você faz uma pergunta inteligente que leva a conversa para um nível mais profundo? Vê a diferença. Um caminho é sobre você, o outro é sobre a conversa. E pessoas confiantes não precisam ser o centro, porque elas já sabem o valor que têm. Quando a confiança é verdadeira, ela muda sua postura, seu olhar, suas pequenas decisões. E isso tudo fala alto, sem você precisar dizer uma palavra. Marco Aurélio escreveu algo poderoso sobre isso. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. A confiança começa na sua mente, não na aprovação dos outros. Então aqui vai a técnica. Microexercício de 1 minuto. Feche os olhos por 30 segundos. Respire 3 vezes profundamente, sentindo o ar preencher o peito. Ao abrir os olhos, alinhe os ombros, levante o queixo, mantenha o olhar leve. Agora, imagine a próxima conversa importante que você terá e pratique mentalmente uma frase curta que você usará. Uma sentença de 10 a 15 palavras, clara, direta, sem enrolação. Pronto. Você acabou de programar um comportamento confiante. E isso nos leva ao segundo hábito. Porque se a confiança é a base, a calma é o que a sustenta. Hábito 2. Tranquilidade. Tranquilidade é a capacidade de manter serenidade diante de tensão. Não é indiferença, é clareza sob pressão. E clareza sob pressão é um dos maiores marcadores de inteligência. Porque qualquer um consegue pensar bem quando está confortável, mas quantas pessoas conseguem pensar bem quando estão sendo pressionadas? Poucas. E essas poucas são as que se destacam. Pensa numa situação comum. Você está numa discussão acalorada com alguém. A pessoa te acusa de algo injusto, o tom é agressivo, talvez até desrespeitoso. Sua primeira reação? Defender-se imediatamente, contra-atacar, provar que você está certo. Mas o que acontece quando você faz isso? Você entra no jogo dela, você perde o controle e, pior, você perde a razão. Porque no calor do momento, as melhores respostas raramente aparecem. O que aparecem são reações, e reações não são inteligentes, são impulsivas. Agora imagina uma abordagem diferente. Você respira fundo, espera 3 segundos e repete em voz baixa o que ouviu. Entendo que isso te frustrou. E aí você faz uma pergunta. O que você acha que poderia resolver isso? Vê a diferença? No primeiro cenário você está reagindo. No segundo, você está respondendo. E pessoas que respondem, em vez de reagir, são percebidas como mais inteligentes, porque elas mostram que estão pensando, não apenas sentindo. Epicteto ensinava: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Isso significa que você sempre tem escolha sobre como interpretar uma situação, e essa escolha define tudo. Então aqui vai a técnica. Microexercício de 45 a 60 segundos. Na próxima conversa estressante, conte lentamente até 10 antes de responder. Faça 2 respirações profundas enquanto conta. Se estiver em pé, solte os ombros. Esse pequeno atraso quebra o impulso de falar demais e te deixa pronto para uma resposta mais inteligente. Esse segredo sozinho já vale o seu like, porque ele vai te poupar anos de conflitos desnecessários e palavras que você gostaria de não ter dito. Se você ainda não deixou o like, deixe agora. E ao se inscrever, você não está apenas recebendo conteúdo, você diz ao algoritmo que esta verdade é necessária. Você ajuda a levar luz para alguém que neste exato momento está falando demais e sendo ignorado. Agora vamos para o terceiro hábito, e esse aqui é poderoso. Hábito 3. Integridade. Integridade é coerência entre o que você diz, faz e acredita. É quando suas ações confirmam suas palavras, e muitas vezes até dispensam suas palavras, porque quando você age com integridade, sua reputação fala por você. Pensa comigo. Você conhece aquela pessoa que sempre promete e nunca entrega? Que diz que vai fazer algo e esquece? Que justifica, explica, promete de novo e continua não cumprindo? O que acontece com a credibilidade dessa pessoa? Desaparece.
porque as pessoas param de acreditar nas palavras dela e começam a acreditar apenas nas ações. Agora pensa no oposto. Alguém que promete pouco, mas sempre entrega. Que avisa cedo quando algo não vai dar certo. Que assume erros sem drama e corrige rapidamente. Essa pessoa precisa se explicar? Não, porque a reputação dela já fez o trabalho. Integridade cria uma narrativa silenciosa de competência, e essa narrativa é muito mais poderosa do que qualquer discurso. Sêneca escreveu: "A verdade nunca precisa de advogados, ela se defende sozinha." Então aqui vai a técnica. Microexercício de 1 minuto. Escolha uma pequena promessa que você fez esta semana. Se ainda não a cumpriu, escreva em uma frase o próximo passo e o prazo exato, e mande essa atualização para a pessoa envolvida. Esse ciclo simples reforça a integridade e reduz drasticamente a necessidade de muitos discursos justificativos. Se você está percebendo que precisa fortalecer esse padrão agora, aproveite esta oportunidade. Clique na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá você tem acesso ao grupo VIP do WhatsApp, materiais e reflexões toda semana para transformar esses insights em ação real. Disciplina que se mantém, não apenas motivação que passa. Agora vamos para o 4º hábito. Hábito 4. Autocontrole. Autocontrole é a arte de governar impulsos. A raiva que pede retaliação imediata, o nervosismo que pede excesso de fala, a vontade de interromper para garantir que você seja ouvido. Autocontrole não é fingir frieza, é escolha consciente sobre como reagir. E essa escolha separa pessoas inteligentes de pessoas reativas. Porque pessoas reativas são previsíveis. Você aperta um botão e elas explodem. Você provoca e elas se defendem. Você questiona e elas justificam por 10 minutos. Pessoas com autocontrole, elas escolhem se vão responder, quando vão responder e como vão responder. E essa liberdade de escolha é percebida como inteligência. Pensa numa situação prática. Você está numa discussão familiar. Alguém faz um comentário que te magoa profundamente. Sua primeira reação é revidar na mesma moeda. Mas o que acontece se você fizer isso? Você escala o conflito e, no final, ninguém ganha. Agora imagina outra abordagem. Você sente a raiva subindo, mas em vez de explodir, você diz: "Vou pensar sobre isso", e se afasta por alguns minutos. Você respira, processa e volta com uma resposta clara e calma. O impacto é completamente diferente, porque você mostrou que suas emoções não te controlam, você controla elas. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos." E esse poder começa no autocontrole. Então aqui vai a técnica. Microexercício de 30 a 45 segundos. Na próxima conversa tensa, conte até 3 antes de responder. Use esse tempo para formar uma frase inicial clara. Se 3 segundos parecerem pouco, conte até 5. Esse pequeno atraso é treino de autocontrole e, com o tempo, virá hábito. Agora vamos para o 5º hábito, e esse aqui é subestimado. Hábito 5. Presença. Presença é atenção plena ao momento. Não é olhar o celular enquanto alguém fala. Não é pensar na lista de tarefas enquanto finge escutar. É estar de fato onde você está, com ouvidos abertos, com olhos atentos. E presença comunica a inteligência, porque mostra que você avalia o contexto, que você percebe nuances, que você registra detalhes que outros perdem. A maioria das pessoas não está presente. Elas estão fisicamente ali, mas mentalmente em outro lugar. E isso se nota no olhar vago, nas respostas genéricas, na falta de conexão real. Agora pense em alguém que realmente te escuta, que mantém contato visual, que faz perguntas que mostram que ela entendeu o que você disse. Como você se sente perto dessa pessoa? Valorizado, respeitado, ouvido. E você automaticamente a percebe como mais inteligente. Porque inteligência não é apenas o que você sabe, é o que você percebe. E pessoas presentes percebem muito mais. Então aqui vai a técnica. Microexercício de 60 segundos. Durante 1 minuto inteiro, escolha um interlocutor e mantenha contato visual natural. Não prepare a resposta enquanto ele fala, apenas escute.
Se pensamentos surgirem, observe-os, sem se prender, e retorne à voz do outro. Esse exercício simples afina sua presença, e presença bem treinada muda completamente como você é percebido. Agora vamos para o 6º hábito. Hábito 6. Humildade. Humildade não é se diminuir, é saber que você não sabe tudo. É a disposição para ouvir, admitir limites e validar contribuições alheias. E isso, ironicamente, te faz parecer mais inteligente, não menos. Porque pessoas arrogantes precisam provar que sabem. Pessoas humildes não precisam provar nada. Elas simplesmente absorvem, aprendem e aplicam. Pensa numa conversa técnica. Você não entende completamente um ponto que alguém levantou. Você tem 2 opções. Primeira, fingir que entendeu e mudar de assunto rapidamente. Segunda, perguntar: você pode explicar isso de outra forma? Quero entender melhor. Qual das 2 demonstra mais inteligência? A segunda, porque você mostrou que está disposto a aprender, que você não tem medo de admitir o que não sabe. E isso cria confiança. As pessoas confiam mais em quem admite limites do que em quem finge saber tudo. Epicteto ensinava: é impossível para um homem aprender o que ele acha que já sabe. Então a humildade não é fraqueza, é pré-requisito para crescimento. Então aqui vai a técnica. Microexercício de 45 segundos. Nas próximas conversas, pratique dizer uma frase de validação por encontro. Boa observação. Isso acrescenta algo importante. Não tinha pensado por esse ângulo. Depois complete com uma pergunta aberta. Esse hábito treina a humildade sem te colocar em segundo plano. Agora vamos para o 7º hábito. E esse aqui é sobre tempo. Hábito 7. Paciência. Paciência é reconhecer que mudanças significativas não acontecem por um discurso convincente. Acontecem por constância. A pressa leva a correções impulsivas. A paciência permite fazer menos, mas fazer melhor. E isso se aplica tanto às suas ações quanto à sua fala. Pessoas impacientes falam demais porque querem resultados imediatos. Elas querem convencer agora, provar agora, resolver agora. Pessoas pacientes entendem que algumas coisas levam tempo e que tentar acelerar o processo só piora o resultado. Pensa num projeto de longo prazo. Você pode mandar atualizações diárias, sem conteúdo novo, ou pode mandar relatórios concisos e espaçados, com progresso real e análises objetivas. Qual abordagem transmite mais controle? A segunda, porque você não está desesperado por validação. Você está confiante no processo. Sêneca escreveu: a paciência é o remédio para todas as dificuldades. E é verdade, porque paciência te protege de decisões impulsivas que você vai se arrepender depois. Então aqui vai a técnica. Microexercício de 60 a 90 segundos. Ao se sentir impaciente para responder ou agir, faça uma pausa de 90 segundos. Volte à sua tarefa ou simplesmente respire. Use esse tempo para revisar a ação com foco em impacto, não em velocidade. Essa pausa repetida reprograma reações automáticas e te transforma em alguém que age com intenção, não com ansiedade. Agora vamos para o 8º hábito. Hábito 8. Gratidão. Gratidão não é sentimentalismo, é reconhecimento do contexto, das oportunidades, do aprendizado, das pessoas. E pessoas gratas reduzem drasticamente a necessidade de autopromoção constante, porque a validação externa perde o valor absoluto frente a um senso interno de suficiência. Pensa comigo. Você está numa conversa e alguém elogia seu trabalho. Você tem 2 opções. Primeira, articular uma defesa longa explicando por que você merece esse elogio. Segunda, agradecer brevemente e registrar a informação. Qual das 2 demonstra mais inteligência emocional? A segunda, porque você não precisa justificar seu valor. Você simplesmente reconhece e segue. Gratidão cria perspectiva. Ela te ajuda a reconhecer recursos e limitações. E isso se traduz em respostas medidas, em menos necessidade de justificar-se com excesso de fala. Então aqui vai a técnica. Microexercício de 45 segundos. Pense agora em uma pequena coisa pela qual você é grato no seu trabalho ou no seu dia. Diga em voz baixa, por exemplo: sou grato por ter pessoas ao meu redor que me desafiam a melhorar. Esse reconhecimento interno ajuda a diminuir a urgência de autopromoção e nos leva ao 9º e último hábito. Hábito 9. Expressão não verbal.
Expressão não verbal é a linguagem silenciosa que precede e acompanha a fala. Postura, contato visual, microgestos, entonação, ritmo. Essas pistas moldam como sua mensagem é recebida, e muitas vezes de forma mais decisiva do que o conteúdo verbal, porque o corpo não mente. Você pode controlar suas palavras, mas é muito mais difícil controlar microexpressões, tremores na voz, tensão nos ombros. E as pessoas captam isso, mesmo que inconscientemente. Pensa numa apresentação. 2 pessoas apresentam a mesma ideia. A primeira gesticula em excesso, balança o corpo, evita contato visual. A segunda mantém os pés plantados, os ombros alinhados, gestos centralizados e uma cadência respiratória que apoia a fala. Qual das duas você vai levar mais a sério? A segunda, porque a congruência entre corpo e pensamento gera credibilidade instantânea. Uma voz calma, um gesto econômico e um olhar firme comunicam que há coerência mental. E isso é percebido como inteligência. Então aqui vai a técnica. Microexercício de 30 a 60 segundos. Mantenha a postura ereta por 60 segundos. Inspire contando até 4, expire contando até 4. Observe onde você tensiona e solte. Esse treino imediato melhora controle corporal e reduz sinais de ansiedade que minam sua credibilidade. Agora você tem os 9 hábitos, mas deixa eu te mostrar algo importante. Esses hábitos não funcionam isoladamente como truques, funcionam como camadas que se acumulam. Confiança sem integridade vira arrogância, presença sem humildade vira intrusão, paciência sem ação vira passividade. Mas praticados juntos, esses hábitos transformam sua maneira de existir. Você deixa de precisar provar, porque o conjunto de sinais que você emite já conta a história. Imagine alguém entrando numa sala. Postura ereta, respiração estável, escuta ativa, perguntas pontuais, proposta clara. Essa pessoa precisa preencher o silêncio? Não, porque sua presença e ações antecipam valor. Isso é o efeito acumulado dos hábitos. E agora vou te dar alguns ganchos práticos para aplicar no dia a dia. Antes de falar, pergunte-se: isso acrescenta algo novo? Se não, ouça. Se perceber que está sendo impulsivo, respire e divida sua resposta em 2 partes, uma curta agora e uma reflexão depois. Treine sua presença todos os dias por 2 minutos. Escolha uma tarefa e faça só aquilo, sem distrações. Eu sei o que você está pensando agora, mas isso não vai me fazer parecer distante, frio? Não, porque o objetivo não é falar zero, é falar com intenção. É escolher o momento certo para expressar suas ideias de modo construtivo. Não é reprimir emoções de forma permanente, é canalizar emoções de forma inteligente. E tem outra dúvida que eu sei que você tem. Tudo isso não é fingimento? Não. Fingir é teatralizar algo que você não sente. Praticar é alinhar intenção, palavra e ação. É construir coerência. E coerência é a base da força real. Agora vou te contar por que isso funciona melhor do que falar demais. Falar demais é, na maioria das vezes, um sintoma de insegurança, de ansiedade, de necessidade de controle. Mudar isso exige trabalho interior, e quando você cultiva domínio interno, os sinais externos mudam automaticamente. A postura, o olhar, a clareza das escolhas. Esses sinais são interpretados pelos outros como inteligência, porque transmitem que você pensa antes de falar, que você prioriza o que importa, que você age com coerência. Não estou prometendo respeito instantâneo ou sucesso automático. O que eu afirmo é que, ao praticar consistentemente esses hábitos, você aumenta de forma realista a probabilidade de ser percebido como mais competente. A dinâmica muda. Sua voz passa a ser um complemento, não a única prova. Agora você sabe o que os estoicos sabiam. O poder não vem de falar muito, vem de falar certo e de agir de forma que suas palavras se tornem desnecessárias. A pergunta agora é: você vai aplicar ou apenas concordar? Escolha um hábito para começar hoje. Não tente mudar tudo de uma vez. Escolha apenas um, talvez o microexercício de presença ou a pausa de 3 contagens para autocontrole. E pratique por 1 semana, todos os dias. Observe sem julgamento. Registre discretamente 3 situações onde você notou diferença. A consistência é o que cria a mudança. Deixa nos comentários qual hábito você vai praticar hoje. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender a falar menos e ser mais ouvido. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo transformador na tela. Ele é o próximo passo da sua jornada. Não o ignore. Lembre-se, o verdadeiro poder vem de dentro.
E quando ele se manifesta com calma, integridade e presença, sua inteligência passa a ser vista, mesmo quando você decide ficar em silêncio. Agora depende só de você.